concluir a explicação que eu estou dando aqui sobre essa questão. Então, era pedido o sacrifício de um cordeiro anualmente. Cada um levava um cordeiro e não era o pecador, não era a pessoa que tinha que oferecer. A pessoa tinha que ir e dar para o sacerdote. Era o sacerdote que fazia a expiação pelo pecado do povo a Deus. O povo não podia ir. O sacerdote era tido como santo, como aquele que era o mediador na velha aliança entre o povo e Deus. Era a intermediação do povo para Deus, era através do sacerdote, na lei. Então, hoje, a gente quando conhece e aprende de Cristo, Cristo cumpriu tudo isso. Cristo é o cordeiro, é o sacrifício da expiação. Cristo também é o sacerdote, porque quem oferece a oferta, o sacrifício da nossa expiação para Deus é o próprio Cristo. E o sacrifício, nós não precisamos mais em Cristo levar animal, que nem os judeus levavam, fazer nenhum esforço pelas nossas obras, porque a obra foi Cristo que concluiu, executou. O cordeiro é ele mesmo. E quem preparou o cordeiro foi o próprio Deus. É aí onde entra o que João Batista disse. Quando estava batizando, que ele vê Jesus vindo, ele diz: eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado de Israel do mundo. Do mundo. Aprenda uma coisa, o mundo aí está num contexto de humanidade. Não é de um povo israelita exclusivo. Porque todos são pecadores. E logo Jesus é o Cordeiro de Deus, para que todos tenham o seu pecado remido. A expiação de sua culpa, através desse Cordeiro que Deus enviou, chamado Jesus. Então João Batista, pelo Espírito Santo, ele teve essa revelação. Ele mostra quem é Jesus. Ele já estava ali mostrando que Jesus seria o sacrifício pelos nossos pecados. O próprio Deus, ele envia o Cordeiro. Eu me recordo a uma passagem quando Abraão vai levar Isaac para sacrifício. E tem todo o preparatório, né? Tem a lenha, isso, aquilo, outro, o machado e tal. E tinha que levar o animal para substituir a vida humana. A toda culpa do pecado seria naquele animal, porque não há remissão de pecado sem sangue, sem derramamento de sangue. É vida por vida. O homem pecou, entrou na morte. E tinha que oferecer um sacrifício, porque isso foi feito lá no princípio, para poder expiar o pecado do homem. E quando Abraão vai com seu filho Isaac, para oferecê-lo, porque Deus fez um teste de fé. Deus provou a fé de Abraão ali. Porque Deus nunca pediu sacrifício de pessoas. Era o animal. Quando Deus pede ali a Abraão para sacrificar Isaac, foi um trabalhar isolado de Deus com Abraão para provar a fé de Abraão. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Porque Abraão foi aprovado. A partir dali, veio agora a promessa de Deus que em Abraão seria bendita todas as nações da terra. Todas as famílias da terra. Não era só Israel. Deus já faz a promessa que de Abraão, está falando de Jesus, que viria a partir daquele povo que iria ser gerado por Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando Isaac vai com o seu pai para o sacrifício, tinha todo um ritual, Isaac já tinha um entendimento, uma noção. Ele diz: olha pai, eu estou vendo aqui isso. Agora falta o mais importante, que é o cordeiro. Abraão, sabe o que Abraão diz ali? E aquilo ali já é uma profecia. Aquilo ali já é uma profecia para o tempo que viria Jesus. Abraão diz: Deus proverá. Deus proverá. Esse cordeiro que tira o pecado do mundo, foi Deus quem proveu. Foi Deus quem trouxe.
e ofereceu em sacrifício vivo por mim e por você. Deu para entender? Ali já foi uma profecia, já profetizando Cristo na cruz do Calvário. Assim como um animal morria no lugar do pecador para livrar o pecador da morte, assim Cristo morreu no nosso lugar para nos livrar da morte. Não era da morte física, não. Porque mesmo crendo em Cristo, vamos morrer fisicamente. Cristo morreu em nosso lugar. Nos substituiu na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se fez maldito por nós. Sendo ele justo, morreu por todos os injustos. Para que a gente não venhamos sofrer a morte do pecado, que é a condenação. Cristo assumiu na cruz o nosso lugar. Cristo assumiu a nossa dívida diante de Deus. Toda a nossa culpa, maldição do pecado foi lançada em Cristo. Quando a gente crê nele, esse meio é para todos que crê nele para receber o perdão. Tem que crer nele. Não é que ele já morreu e todos estão salvos. Não é assim que funciona o projeto de salvação de Deus. Deus deixa isso bem claro na sua palavra. É para quem nele crê. Ele morreu por todos para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. Porque se nós morrêssemos, não poderíamos retornar. Porque morreríamos dentro da condenação do pecado. E quem morre em pecado não volta mais. Não tem mais oportunidade de salvação. Sabe por que Jesus, ele voltou? Porque ele não tinha pecado. Ele não podia nem morrer, porque a força do pecado é a morte. Mas Jesus não tinha pecado. Como era que ele ia morrer? Então, é aí onde entra o que ele disse: ninguém tira a minha vida, eu dou. Ele se fez pecador por nós. Ele deu a vida dele por nós. Ele resolveu assumir toda a nossa parcela de culpa diante de Deus. A cédula que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário por Cristo. É o que Paulo diz lá em Colossenses. Então, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, é a providência de Deus para promover a justificação, a remissão do pecado da humanidade. Todo ser humano só tem o seu pecado remido, a sua culpa cancelada através de Jesus, crendo lá no sacrifício vicário na cruz do Calvário, tendo a compreensão, tendo o entendimento daquele grande ato de amor, daquela grande obra executada pelo próprio Deus, o Pai, que enviou o Filho como Cordeiro para tirar todos os pecados do mundo. Quem nele crê, quem não crê permanece em maldição, condenado à morte do pecado.